tudo bem? Neste bate-papo, vamos trazer muitas reflexões sobre o universo feminino diante dos acontecimentos que marcaram o mês de março, o mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, quando se destaca toda a luta em defesa dos direitos e da vida de todas as mulheres. E para essa conversa mais que especial e necessária, nós convidamos a advogada Fernanda Modesto e a psicóloga Rosiane Martins, duas super parceiras do nosso canal. Elas já estiveram aqui conosco em outros momentos, abordando temas muito bacanas, muito importantes, e nós vamos deixar aqui no primeiro comentário deste vídeo links de algumas entrevistas delas. E vocês podem também conferir aqui no canal os temas que elas já abordaram conosco. Além de sua formação em Direito, Fernanda é especialista em Direito da Mulher, tem pós-graduação em Educação e é idealizadora e líder do projeto social Fala Mulher. Rosiane é psicóloga, mentora parental e escritora e atua na promoção da saúde mental, educação socioemocional e inclusão, apoiando famílias e instituições na construção de relações mais saudáveis. Como vocês podem ver, são mulheres empoderadas, detentoras de grande potencial transformador. Suas ações e atividades profissionais comprovam claramente essa afirmativa. Por isso, esse nosso bate-papo promete trazer informações importantes e relevantes sobre a realidade e os desafios vivenciados por nós mulheres, na atualidade, diante dos crescentes e alarmantes registros da violência e de feminicídios. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal mais uma vez. Vocês já são de casa. Muito obrigada aí por estar com a gente aí mais uma vez. Fernanda? Olá, Lígia. Olá, Carla. Olá a todos do canal. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, né, desse mês de março, para falar aí sobre os direitos, né, a proteção, os desafios, um assunto aí tão importante para nós mulheres. E aí, Rosa, seja bem-vinda, minha querida. Olá a todos, um prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir, aprender e compartilhar sobre o universo feminino e sobre todos os desafios que nós estamos diante dele todos os dias e a gente pode construir um mundo melhor. Com certeza, mas antes de iniciarmos esse bate-papo que promete ser bem bacana, como vocês já sabem, já vão conferir daqui a pouquinho, eu faço aquele convite especial, inscreva-se no nosso canal, mas tem que ser agora, porque não custa nada. Aproveita e já curta também esse vídeo, pois a cada curtida o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E acione o sininho das notificações para não perder nadinha dos conteúdos postados por aqui. E fique com a gente até o final, isso é muito importante, pois as informações deste vídeo são extremamente relevantes. Faça seus comentários, porque aqui também é seu lugar de fala, a gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Siga o nosso perfil no Instagram, tem muita coisa bacana lá também. Veja o endereço que está aqui na tela. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal. E a Carla Gaspar, uma parceria indispensável para a qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao nosso bate-papo. Ao longo do mês de março, uma sequência de notícias nos mostrou o quanto o combate à violência contra a mulher é cada vez mais desafiador. Crimes contra a dignidade e a vida de mulheres e de meninas vêm expondo o quanto a estrutura patriarcal se sobrepõe até mesmo à legislação vigente de proteção à mulher. Mas, felizmente, a luta não nos esmorece e o mês de março também foi marcado por intensa mobilização em torno do debate de igualdade de gênero, representatividade, resistência e avanço do ponto de vista jurídico. Então, Fernanda, é fundamental em termos legais para fortalecer o combate à violência contra a mulher. E algumas leis estiveram em tramitação e parece que vão continuar tramitando no Congresso Nacional, não é isso, Fernanda? Você poderia fazer um balanço dos temas que estiveram em pauta neste mês de março, o que foi aprovado, o que está para ser aprovado, como, por exemplo, a lei da tornozeleira eletrônica para o agressor, né? E a lei em relação à lei da misoginia, ela será aprovada ou não aprovada, embora ela já foi aprovada no Senado e será encaminhada para a Câmara dos Deputados, né? Então,
como que você avalia, Fernanda, toda essa movimentação em relação a complementar ainda mais as leis de proteção à mulher no nosso país? Sim, Carla, realmente esse mês no Congresso Nacional a gente pode dizer que teve aí um pacotaço, né, de leis aí voltadas para os direitos e para a proteção da mulher. Teve aí a PL 896 de 2023, né, que incluiu aí a misoginia como crime. Tivemos também a aprovação da lei da tornozeleira eletrônica. Tivemos a PL que fala sobre o spray de pimenta, que também foi aprovado para uso maiores de 16 anos. E o programa Antes que Aconteça, que é um programa de prevenção do crime, aí, o combate aí, o crime contra a mulher. Então, o Congresso Nacional aí, né, realmente trabalhou aí bastante esse mês em prol da mulher. Quanto à lei da tornozeleira eletrônica, ela foi aprovada, né, e de imediato ela vai ser implementada para o uso da tornozeleira eletrônica para agressores de vítimas de alto risco, porque também a gente aí não teria tornozeleira eletrônica para todo mundo, né? Vamos combinar. E essa pena de descumprimento de medida protetiva, ela é de 2 a 5 anos de reclusão. Porém, se a medida protetiva ela for descumprida, essa pena pode ser aumentada aí de 1/3 até a metade. Então, os agressores, eles usarão essa tornozeleira eletrônica, as vítimas terão dispositivo para os órgãos competentes e, de imediato, será feita a prisão desse agressor. E quanto à lei da misoginia, que foi aprovada, né, agora, a PL, agora no dia 24 de março, né, o ódio, o desprezo, a discriminação contra a mulher. E a pena é também de reclusão de 2 a 5 anos. E como que a vítima pode fazer aí, né, por meio de denúncia, por meio de boletim de ocorrência, que ela vai fazer aí essa denúncia e o órgão competente vai dar andamento aí para o atendimento dessa mulher. Então, a gente avança ainda mais, né? Porque a gente tem um arcabouço legal de proteção à mulher muito, muito grande, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis do mundo em relação à proteção à mulher, né? Então, Fernanda, essa é a nossa pergunta, né? De sempre, né? Embora o Brasil tenha esse arcabouço legal muito robusto de proteção à mulher, a realidade em relação à violência vem se agravando e a gente vê isso nas estatísticas, né? Em termos jurídicos, ainda, né, o que está faltando nesse sentido, né, com tantas leis, né? E eu digo em termos jurídicos porque a gente vai falar de educação, porque a gente sabe que tem outros fatores que envolvem essa questão do combate à violência, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre a questão das leis, né? Vamos falar das leis. Onde o sistema está falhando, Fernanda? Já que muitas mulheres vítimas de violência são até mortas, mesmo com a medida protetiva, que a gente fala, né? É morta com a medida protetiva na bolsa. E a gente vem agora com esse ganho da questão da tornozeleira, de repente é para aprimorar essa situação. Mas o que acontece ainda? Né? A Lei Maria da Penha já tem 10 anos, né? O que acontece, o Fernando, o que está falhando no sistema que a gente não consegue ainda diminuir os índices de violência contra a mulher? Olha, Carla, eu acho assim que o Brasil, ele tem aí muitas leis voltadas para mulheres, inclusive você falou aí da Lei Maria da Penha, que foi eleita pela ONU como uma das 5 melhores leis do mundo. A gente tem a lei da Carolina Dickmann, da Mariana Ferrer, a lei do feminicídio, então assim, são várias leis para amparar a mulher. Só que o que falta
em termos jurídicos, vamos dizer assim, realmente são pessoas mais capacitadas, porque o sistema ele é muito moroso, a gente precisa de mais pessoas, o contingente é muito grande, e são poucas pessoas, né, para isso, pessoas mais capacitadas, fiscalização, né, dos órgãos que trabalham com isso. A gente tem também, eu acredito muito que só as leis, elas não vão mudar essa questão. É o que você falou, a questão da educação, né? Eu acho que a educação, ela é um pilar no combate à violência contra a mulher. Então, a gente precisa de pessoas mais capacitadas e leis mais severas, porque a gente vê aí, muitas vezes, que o agressor, ele vai, né, ele vai até a delegacia e ele sai pela porta da frente. Então, nós precisamos de leis mais severas, mais capacitação. Então, assim, eu acho que ainda falta estrutura, né? E eu acredito também que nós estamos num período de transição. Por quê? O que acontece é que é muito latente na sociedade essa questão da mulher, dela ser uma propriedade do homem. Então, eu acho que a gente está numa transição que o homem ainda não entendeu isso, né? Vocês podem ver aí nas mídias que fala muito sobre quando um agressor é preso, a primeira coisa, né, as primeiras coisas que ele fala é o quê? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Olha que frase, né? Olha que coisa que está ali, impregnado ali, né, no universo masculino. Então, essa questão da propriedade, essa questão do poder, do domínio, ainda é muito latente na sociedade. Então, eu acho que a gente está numa fase de transição, apesar de ter leis, apesar de ter políticas públicas, de todas essas coisas que envolvem isso aí, a gente ainda tem essa questão que é a educação. Nós também temos que tratar os homens, não só as mulheres, né? Eles também precisam ser vistos, eles também precisam de atendimento psicológico, né, um pacote aí também, porque é uma questão muito latente, e eu não acho que vai ser de uma hora para outra que uma lei, que uma política pública vai mudar isso. É um trabalho, né, que nós estamos aí fazendo, para agora, sim, mas também aí fortalecer para o futuro. É isso, a gente tem que continuar no caminho, né? E parece que a gente teve realmente avanços, mas precisamos avançar mais, né? Então, eu queria ouvir um pouco a Rosiane, no seu ponto de vista, Rosiane, em relação também a essa contradição que vemos no Brasil. Eu queria ouvir também o que a Rosiane diz em relação a essa contradição de ótimas leis que protegem a mulher. A Fernanda já deu uma adiantadinha, né? A questão da estrutura, né? Porque realmente, diante das estatísticas, não parece que são suficientes, né? Que são leis muito, muito importantes. E o que faz, então, Rosiane, o combate à violência ser tão desafiador? A nossa sociedade naturaliza comportamentos que podem ser geradores de violência contra as mulheres, né? Como a estrutura do patriarcado contribui para esse acirramento da violência, né? A Fernanda falou sobre essa questão da propriedade, que o homem acha que é dono da mulher. Do seu ponto de vista, Rosiane, como que você avalia esse cenário? Muito boa a sua provocação. A gente está hoje vivendo a transição, como a Fernanda trouxe, e o patriarcado, ele é sustentado pelas mulheres. Essa é a discussão mais importante que a gente precisa abrir, sempre que vai trazer em tela, né, a discussão da violência de gênero, do homem ter essa compreensão ou essa concepção de que ele é dono da mulher. Nós temos uma estrutura ainda funcionando em que a mulher ela se posiciona favorável a um sistema opressor, a um sistema anulador do seu funcionamento de gênero. Então, a mulher, nós somos mais da metade, né? E a outra metade nasceu de mulheres. Daí a importância da gente incutir na mentalidade da nossa sociedade que a mulher ela precisa se posicionar,
porque no trato de vós, mães, professoras, é naturalizado uma linguagem de ofensa ao feminino, à mulher. É sustentada uma linguagem de posicionamentos machistas no funcionamento do homem. Nós já trouxemos aqui em alguns outros momentos da nossa discussão sobre expressões como homem não pode ser mariquinhas, parece uma mulherzinha, homem não chora, né? Nós naturalizamos, e quem naturaliza isso também é a mulher que está inserida na sociedade. E muito pontual a fala da Fernanda também, no que diz respeito à assistência e ao trabalho com o homem nesse funcionamento. Porque não é disputa, né? Nós somos complementares. O nosso funcionamento em sociedade é complementar. Então, a gente precisa, porque o que traz esse movimento do patriarcado, quando faz qualquer movimento contrário a isso, soa como disputa. E não é para ser disputa, né? Todos funcionando dentro de um equilíbrio, todos funcionando dentro das suas devidas competências e funções, a gente vai encontrar harmonia. A gente vai encontrar um funcionamento harmônico, um funcionamento de equilíbrio. E, sim, a educação precisa permear toda possibilidade de lei. Porque impor, proibir sem consciência, impor e proibir sem compreensão, não leva a bom êxito. Leva muito mais a um movimento contrário. Está aí essa resposta de março. Quando a gente olha do ponto de vista sociológico, o que está acontecendo em março é uma resposta de falta de compreensão. Tá? Então, eu estou sendo pressionado, está sendo cobrado, começa a se fazer um movimento contrário, de polaridades. Nós vivemos em frequência de polaridades. Então, precisamos avançar com mais modelos de educação, de explicação, de compreensão, para que seja cumprida aí a legislação. Então, essa é a próxima pergunta, Rosiane. Que a gente percebe que no processo de combate à prevenção da mulher, a gente percebe assim, lógico que o protagonismo feminino é natural, pois são as mulheres que sentem na pele as consequências do machismo, da misoginia, né? Então, assim, a gente percebe um pouco que as mulheres também, apesar dessa fala sua, Rosiane, que as mulheres ainda sustentam com essas falas, né, e com atitudes também em relação aos meninos e tudo, mas a gente percebe também que existe uma atenção maior para preparar essas mulheres, para preparar essas meninas, para capacitar as mulheres diante do quadro. Mas essa pergunta, né? Será que já não passou da hora de envolver os homens nessa luta, né? Então, como torná-los aliados, né? Eles ainda estão excluídos, então, né, Rose? Ainda estão excluídos do processo, né? Desse processo necessário, urgente, de mudança cultural e social, porque aí, então, não passa só pela lei. Essa compreensão, né, vai passar por essa mudança social e cultural. Aprofunda um pouco mais sobre essa exclusão dos homens nesse processo, Rosiane. E a gente fala um pouco da questão da educação, né, qual o papel da educação para os meninos, mas aí eu incluo também as meninas, né, para que elas aprendam desde cedo, para que as crianças e adolescentes aprendam desde cedo a respeitar a diversidade, né, a promoverem desde cedo a igualdade e a equidade de gênero, né. Então, aprofunda um pouco mais, Rosiane, essa questão dessa exclusão do homem nesse processo educativo também, né? Mais uma vez... mais sobre isso. É a mentalidade de dualidade, de disputa. Mais uma vez, a gente está pecando por dividir, por separar, porque aí fica disputa novamente. Então, a mulher ela não pode ser concebida num lugar de direito em disputa ao homem, porque não é essa a proposta da vida em sociedade. A proposta da vida em sociedade somos todos complementos, contribuindo. Nós estamos fazendo força para somar no todo. Então, o homem ele fica excluído, ele fica marginalizado, ele é tratado como um agressor somente. E não é, gente. Né? Para um homem hoje conceber um comportamento de violência contra a mulher, nós temos que pegar todo um histórico. E sim, nós precisamos fazer educação
emocional aos homens, porque eles estão hoje num lugar de estar sendo julgados, né? Eles estão como generalizados, colocou todo mundo no mesmo balaio. Isso é um equívoco gravíssimo, porque eu convivo com homens, né? Eu convivo com pessoas, eu prefiro dizer que a gente convive com pessoas maravilhosas, engajadas, né? Pessoas incríveis que fazem a minha vida feliz, que me proporciona momentos maravilhosos. Familiares meus, amigos meus, na comunidade onde eu congrego, dos pacientes, clientes que eu atendo e que eu trabalho, e o que eu tenho tido todos os dias de escuta? Estamos sem referência. Então, é para fazer o quê? Né? Não pode ser desse modo, então, mas é para ser de qual modo? Então, está faltando o quê? Está faltando orientação. Está faltando a gente se despir de uma armadura de guerra, de competição, e todos estarmos juntos em um lugar de... Todos estamos vulneráveis, Carla. Todos estamos vulneráveis. Na mulher está repercutindo desse modo assustador, que é até o feminicídio, né? Mas todos estamos vulneráveis. Temos que compreender que a educação para o homem, ela não é direcionada ao homem. A educação para a mulher não é direcionada à mulher, mas é para nós trazermos o que é viver em sociedade, entende? É nesse ponto que nós temos pecado no trato com o homem e no trato com a mulher. Porque a gente está sempre levantando bandeiras de disputa, sabe? Ô, Rosiane, eu queria falar um pouco mais sobre a questão da importância da escola nesse processo, porque ali você está envolvendo a comunidade escolar, que tem ali famílias, professores, pessoas capacitadas nesse sentido, os pedagogos. Eu queria que você falasse um pouco mais nesse sentido, dessa importância dessa escola transformadora. Engraçado, Rose, eu vi um vídeo seu no Instagram, sabe? Que você estava falando sobre a estrutura física da escola. Eu mandei para minha filha, sabe? Porque a minha neta, ela não para quieta na escola, ela não para quieta na sala. Eu falei, olha, tá vendo por quê? Porque a dinâmica da criança é outra, né? Isso. E aquela coisa meio presa. E hoje, ainda mais que hoje você vê o mundo, né, de forma muito mais rápida. E eu queria que você falasse um pouco isso, dessa questão dessa educação, que pode ser um pouco melhorada no sentido de mudar essa estrutura, né? Física também, né? Não só estrutura de método, de metodologia, mas um pouco isso mesmo. Inclusive, a gente vê em outras experiências de colocando as meninas, isso em outros países, tá? Meninas fazendo atividades que diriam assim, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Então, assim, eu acho que meio que quebrar esse paradigma, né? Fala um pouco sobre isso, Rosiane. Se a Fernanda quiser também colocar um pouco também o parecer dela nesse sentido, fique à vontade, Fernanda. Olha, eu adorei essa provocação sua. Na verdade, nós precisamos rever a concepção de meninos e meninas e ir para um estado de compreensão mais ampla de pessoas, porque nós somos pessoas. Então, no nosso funcionamento, na dinâmica, né, de interesse, nós temos aspectos que são do feminino, aspectos que são do masculino. Desde a nossa concepção anatômica, né? Por exemplo, o ciclo menstrual, toda uma questão aí que traz especificidades. Mas se a gente for lá na escola e olhar para aquele modelo, ele é um modelo que já foi ultrapassado, né? No vídeo que você traz referência sobre mim, quando eu falo, você observa que as crianças são sentadas enfileiradinhas, né? E ainda existe uma disposição de colocar conteúdo na criança. Quando a gente precisa sentar essas crianças em posturas, por exemplo, de círculo, né? E deixar ela trazer o que ela já tem de conhecimento, de aprendizado, de compreensão, e usar a metodologia para transformar aquilo que ela traz do meio de aprendizado para aquilo que é do didático, para a compreensão de letras e números, né, para uma concepção didática da educação formal.
Mas aprender, a gente aprende o tempo todo. Então, está vencido, está caduco esse modelo educacional que ainda se insiste. Aí tem outras variáveis e outras discussões que elas são mais delicadas, por exemplo, aspectos políticos, aspectos de controle social, que estão ali imprimidos, né? Eles estão ditos nesse comportamento. Mas é ali, nesse lugar, em que a gente vai desmistificar e desconstruir essas posturas preconceituosas, discriminatórias, de luta, de disputa de gênero. Ali é o lugar da gente promover a conversa, promover a discussão. Aí, atrás de cada criança, tem o pai, tem a mãe, tem a avó. Então, a sociedade está na escola. Se não diretamente, indiretamente, a gente alcançaria todas as esferas da sociedade através da escola, né, Fernanda? Isso aí. Inclusive, eu acho muito importante, né? Eu venho falando isso sempre, a questão da implementação de uma grade curricular nas escolas, porque realmente o ensino está defasado. Uma grade curricular que fale aí, né? Sobre aí, os direitos, sobre a igualdade entre homem, né, e mulher, que nós somos todos iguais aí perante a lei, perante a sociedade, começar a incluir essa questão do respeito, né, dessa igualdade, desde já nas crianças, porque daqui para frente, né, lá no futuro, o futuro depende de agora, né, da implementação, de como nós vamos tratar esse assunto com as crianças e com os adolescentes, né, são eles que vão aí romper aí essa barreira no futuro. Então, é muito importante essa questão da inclusão da grade curricular no combate à violência, à misoginia, à discriminação, né, de gênero. Tem que rever, porque se usa muito temas transversais. Eu acho que tem que parar com essa história de temas transversais. Eu acho que o tema tem que estar dentro do dia a dia, né? Não só essa questão, a gente fala também da questão ambiental, né? Eu que sou mais dessa pegada ambientalista aí, né? A gente também questiona que não adianta colocar como tema transversal, tem que estar ali no dia a dia isso, né? Então, voltando a falar com a Rosiane, a gente quer falar um pouco sobre a questão do ponto de vista emocional, Rosiane. Como que a violência de gênero facilitada pela internet, a gente quer voltar nessa questão da internet, porque a gente sabe como que isso tem importância dentro da nossa sociedade hoje. Então, como que essa violência de gênero, facilitada pela internet, que também está em discussão, até em questões de lei, né, afeta meninas e mulheres, né? Quais são os impactos emocionais e como fazer esse enfrentamento, né? Quais as medidas necessárias para a mudança dessa realidade, né? Em termos educacionais mesmo, né? A gente sabe que tem leis aí também nessa questão do mundo, né, digital. A gente vai falar daqui a pouco do ECA digital, né? A gente vai falar com as meninas sobre isso, também é uma novidade. Mas quais os impactos, Rosiane, que as meninas e as mulheres estão expostas nesse universo aí de tantas agressividades? Mais uma vez, a gente vai retomar o lugar dessa transição, e aí a pessoa que está hoje olhando para o que está acontecendo agora pode tomar isso como um absurdo e falar assim, mas desde quando tem que se falar de transição sobre cuidados e respeito com a mulher ou com o homem? Isso deveria de estar dito e dado como o correto e permanente. Mas se você olhar a história do comportamento na sociedade, você vai compreender que coisas que hoje são taxadas como crime já foi tratada como naturalidade. Nas mídias, na televisão, no humor, na piada. Então, o ser humano, quando vive em sociedade, ele precisa se ater e se atualizar sobre o momento histórico do que está sendo vivido, né? Nós somos uma nação, né? Nossa história, nossa origem, ela vem de um modelo escravocrata. Nós viemos de um modelo de exploração. Então, os indígenas originários, povos originários do Brasil, eles foram assaltados, sequestrados, violentados, explorados e instituiu a nação Brasil. Ué, a gente precisa conversar sobre isso. É feio, é triste, mas
está em nós, é a nossa história. Então, por exemplo, o comportamento hoje na escola, que, por exemplo, hoje tem a lei, né? A lei da palmada, nós não podemos usar modos de correção física nas crianças, nem na escola e nem em casa. Mas isso já foi permitido. Né? Meus avós, meus pais, e até eu tenho 54 anos. Né? Quando eu era aluna com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, eu sofria métodos corretivos da minha professora, que hoje é tido como crime. Né? E se eu for falar dos meus pais, como tantos como da minha geração, os nossos pais usavam modos, né? Infelizmente, alguns, a maioria, usavam modos de educação que era de humilhação, de exposição, de abandono, de negligência. E aí, se a gente entra nessa discussão hoje, as pessoas elas trazem argumentos que é de achismos. Eu acho que está certo, eu acho que está errado. Gente, quando uma lei é instituída, quando um modo é tomado como metodologia, tem estudos, né? Tem método aplicado, tem levantamento de dados. Então, a gente precisa falar de um lugar de estudos, de um lugar de pesquisa, mas não também por isso, porque senão a gente pratica outra violência. Nós temos que chamar todo mundo para conversar. Então, acho que vocês estão aí na pauta para falar, né, sobre a Lei Maria da Penha vai à escola, que é recente agora, parece que foi aprovado agora, 2026, uma regulamentação do governo federal. Qual que é a proposta de levar essa discussão para a escola? Fortalecer essa compreensão de uma desconstrução do que foi dado como naturalizado para o que é hoje de direito, que é o trato com educação, com respeito, que é o trato com gentileza, de meninos e meninas. Mas só que o professor, o que está, né, mediando a educação ali, ele é de uma outra geração. E aí a gente precisa trabalhar essa desconstrução de gerações. Nós precisamos compreender que as gerações, elas trazem entre si comportamentos de violência também. Quando um adulto escreve no comentário qualquer lá no post da internet, né? Ah, mas eu apanhei e não ri, né? O meu psicólogo foi o chinela havaiana, né? Por exemplo. Né? E a gente vê isso. A gente vê isso. Esse lugar de comentário e a gente pensa, meu Deus, essa pessoa ela precisa entrar em contato com uma informação intergeracional, tá? Porque a educação ela precisa ser pautada dentro de uma geração para outra geração. Senão esse aqui fica tomando como isso aqui está certo, isso aqui está errado, e a gente não vai sair desse lugar de lutas, de disputas. Mas aí a gente quer falar um pouco mais dessa questão desse impacto nas mulheres e nas meninas. A gente quer falar um pouco mais sobre a internet, Rosiane. Uhum. Você falou sobre essa questão da pessoa que faz um comentário e tudo. E realmente o espaço da internet é um espaço que as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa, né? Ela tá ali, ela pode falar qualquer coisa, ela pode fazer qualquer coisa, só que isso tem consequências, né? Tá, isso já foi assim. Né? Internet já foi terra sem lei. Porque quando algo surge, depois é que vai ser regulamentado. Não é isso, doutora Fernanda? Toda lei, ela surge de uma demanda que apareceu, de uma necessidade. Então, quando a internet surgiu, lá atrás, né, vamos pensar lá, ano 2000, lá atrás, não tinha dimensão de todas essas questões de sofrimento que estamos lidando com ela agora. Agora que elas estão em pauta, a gente começa a organizar como sociedade civil, né? Regulamentando, punindo, criando monitoramento. Então, hoje nós estamos com mais ferramentas. Então, hoje a internet não é terra sem lei. E aí o ECA Digital ele é uma das oportunidades que a gente tem de conversar sobre. Rosiane, por que a gente está batendo nessa tecla? Porque a gente tem visto, né, embora existe esse movimento de regulamentar, existe muitas
ainda pensamentos de que esse monitoramento da internet, daqui a pouco a gente vai falar sobre o ECA digital, mas dizendo no universo adulto, em que alguns perfis na internet promovendo a violência física mesmo, promovendo, e muitas pessoas ainda não conseguiram diferenciar que você falar qualquer coisa num ambiente em que a disseminação da informação é muito rápida, entendeu? E chega muito rápido em todo mundo, e esses perfis aí que promovem essa masculinidade tóxica e tal, são perfis que têm um engajamento muito grande, têm muitos seguidores. Então é disso que a gente está querendo bater na tecla, de que não é uma coisa inofensiva quando a pessoa fala lá que, como a gente viu, né, também recente, que as pessoas, os influencers, né, desses perfis, mostrava como fazer com uma mulher se ela dissesse não, entendeu? Então, assim, não é inofensivo essa fala, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que jogar isso para discussão, que isso não é uma coisa que não vai ter consequência, né? A gente viu aí que está tendo consequência, né? E aí nós tivemos uma resposta, né, da sociedade organizada sobre isso, que é a pauta de hoje, inclusive, né? O que está acontecendo no mês de março, o que foi trazido no mês de março em termos de aprovação, né, a nível de ministérios da educação, por exemplo, que trouxe algumas coisas, do próprio Ministério Público, né, do governo nas instâncias federal, estadual, inclusive do governo federal retirando algumas ações locais de leis que traziam um enfoque sobre proibição, por exemplo, de discussão sobre gênero na escola. O governo federal ele se posicionou, trazendo esse entendimento de que existe a necessidade de trabalhar a discussão em sala de aula por uma questão de equidade, por uma questão de acesso ao direito e para diminuir, para diluir esse comportamento de terra sem lei, ou aqui quem manda sou eu, que lembra do modelo colonialismo que então verdade. Nós retomamos de novo da nossa história. Então, a discussão sobre como punir, como coibir, como impedir que esse tipo de comportamento seja disseminado numa rede social, por isso que eu falei que uma vez acontece a manifestação, né, no social, e aí a gente começa a ver como que se implica, como que se impacta, deixa eu agir sobre isso aqui. Mas não funciona somente proibir, punir, né? Não adianta multiplicar cadeias, presídios. Nós precisamos trabalhar fortemente o modelo de educação dialógica, porque a gente vai ajudando as pessoas a compreender por que ela age de determinado modo. Por exemplo, um influencer que tem milhões de seguidores. Quem é o tipo de pessoas que segue? Quem é o tipo de pessoas que se alimentam desse conteúdo? São pessoas que têm pouco discernimento e instrução, por exemplo, sobre bom senso, sobre senso crítico. E o que essas pessoas precisam? Precisam de educação. Faz sentido? Sim. Então, vamos falar então sobre o ECA digital? Vamos falar. A gente está falando de lei, né? E na semana passada foi aprovado o ECA digital. Entrou em vigor a Lei 15.211, que visa atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo regras rígidas para a proteção de menores de 18 anos na internet, ou seja, garantir a segurança desse público no ambiente digital. Então, eu continuo com a Rosiane, depois eu vou passar a bola para a Fernanda. Fernanda, você quer se posicionar agora ou vai falar do ECA digital depois? Fique à vontade, tá? Pode levantar a mãozinha. Você sabe. Você que sabe. Você que está conduzindo aí. Pode ficar à vontade. Não, se você gostaria de falar sobre essa questão mais dessa regulamentação na internet, antes da gente falar do ECA digital, se você acha que realmente é importante essa questão para poder ser um passo, né, adiante, né, em relação a essa questão da proteção das pessoas, né, em relação a perfis na internet, né, que muita gente fala que é a liberdade de expressão, fica muito nesse campo aí, essa discussão, como diz a Rosiane, acaba sendo uma discussão inútil, né?
porque a gente fica numa polarização que não faz nenhum sentido, não tem nada de científico nisso, né? Aí, se você quiser se posicionar também, fique à vontade, a gente depois passa a bola para a Rosiane, para a gente falar sobre o ECA Digital. Sim, eu acho muito importante a regulamentação de leis para coibir esses atos. Principalmente, a gente vai falar aí sobre a questão dos red pills, né, que disseminam aí o ódio contra a mulher nas redes sociais. E também da questão aí da Dark Web. Recentemente eu vi um documentário que, se eu não me engano, é o lado escuro da internet. Depois, se quiser, eu posso até deixar o link aqui, falando, né, sobre a questão latente aí da pedofilia no mundo inteiro. E uma coisa, assim, que me deixou chocada foi que um dos maiores pedófilos do mundo, cabeça, é um brasileiro de 23 anos e mora em Brasília. E no documentário, né, mostra a prisão dele. Então, assim, eu fiquei muito chocada com isso, né, e diante aí dessa questão de milhões de seguidores do perfil dele. E então eu acho muito importante essa questão da regulamentação na internet, sim, dessa responsabilização, tanto dentro da internet quanto dentro dessas dark webs, né. Tem aí uma operação da Polícia Federal, que são aí em torno de 50 pessoas que fazem aí essa investigação, né, para combater o ódio, a disseminação, né, contra a mulher, e também essa questão da pedofilia, da exposição e do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, é muito importante, sim, a regulamentação. Então, eu volto a bola para a Rosiane, então, para falar sobre essa questão do ECA Digital. Então, Rosi, como que o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios, antes a gente vai falar do ECA Digital, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que o acesso a esses conteúdos impróprios podem afetar a formação desses jovens, como, por exemplo, promover, como a Fernanda já falou, uma masculinidade tóxica, os red pills, né, ou a banalização da violência, né, de modo geral, né. Uhum. Eu queria que você falasse também, Rosiane, sobre a importância da supervisão dos pais nesse sentido, entendeu? Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente tem visto as crianças e adolescentes muito negligenciadas nesse sentido, tá? De acesso à internet. Isso. E como que o ECA Digital pode ser uma ferramenta em defesa das crianças e adolescentes? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão de como que isso impacta, né, esse acesso a esses conteúdos. Sim. E o papel dos pais nesse processo. É muito importante a gente compreender que o funcionamento, o desenvolvimento da criança e do adolescente é aberto. A criança e o adolescente não têm filtros. Chegou, assimilou. Chegou, assimilou. Quem é que faz o trabalho do filtro? Da honestidade, da integridade, do bom senso, da questão do esforço, da disciplina. Quem é que coloca esse filtro? O adulto que está com a criança. Primeiro momento, os pais, os familiares que estão ali com a criança. Segundo momento, aquele adulto que está lá na escola, chamado professor. Então, o que está acontecendo, né? Por que eu tomei o sentido de direcionar meu trabalho para a mentoria parental? Porque começou a aparecer na clínica todo dia, pais desorientados. Pais que confiavam que, porque isso muitos pais, tá? Porque a criança tinha uma agilidade no digital, a criança estava acima dos pais na compreensão das coisas. Uma criança saber instalar um jogo, acessar um software, resolver um pepino digital, é só porque ela mexe muito com aquilo ali. A parte cinzenta de maturidade do cérebro dela, de bom senso, de escolha, de discernimento, não está desenvolvida. E, Rose, mas isso não é óbvio? Não, gente, mas a gente precisa falar o óbvio, tá? Porque nós estamos numa transição de tecnologia, então os adultos também perderam um pouco a referência. Então, a gente vai ali instruindo. Então, as crianças recebem, chegou, recebe. Então, os pais precisam vir estar junto, fazendo monitoramento parental, para que essa criança possa, como se o pai tirasse
a criança fosse para o pasto brincar lá na roça e voltasse de tarde cheio de carrapicho, cheio de espinho, né? Com os bichos de pé, e aí o pai dá aquela revistada e vai limpando. A gente fazia isso quando estava lá na roça. No mundo digital não é diferente, só que no mundo digital você não arranca carrapicho de tarde. No mundo digital você tem que estar com a criança. Hoje, uma das condições aí que o ECA Digital traz é que a conta de crianças até 16 anos tem que estar obrigatoriamente vinculada à conta de um adulto, de uma referência parental. E isso é monitoramento. Porque chegou para a criança, os pais estão conferindo, estão monitorando para a segurança da criança. Então, em nome da liberdade de expressão, se equivocou muito sobre também esse lugar do que a criança acessa, o que é privacidade, o que não é privacidade. Mas um contraponto é, pelo amor de Deus, pais, não é para vigiar e fuçar nas coisas dos seus filhos escondido. Também não está certo. Tem que estar às claras. Então, o que a legislação está fazendo é deixar isso às claras. Por que precisou ser feito? Porque os pais, na sua própria autonomia, não compreenderam essa dinâmica. Então, agora está na legislação como obrigação. Não sei se eu me perdi, se eu consegui chegar no ponto. A gente vai falar mais um pouquinho. Eu vou passar para a Fernanda, para a gente falar nas questões práticas mesmo do ECA Digital. O que muda no acesso de menores à plataforma? A Rose já deu uma dica aí, de menores às plataformas, redes sociais, e quais os avanços que o ECA Digital, aí o que a gente, né, sempre termina o nosso vídeo com uma questão positiva, como que o ECA Digital pode gerar a prevenção da violência de gênero no futuro, né? A gente já preparando esses jovens a não ter esse acesso a esse tipo de material, a gente proteger nossos jovens e adolescentes, né? Então fala um pouco aí, Fernanda, na prática, como que vai funcionar. E eu passo a bola depois para a Rose concluir aí também essa questão dela aí. Tá sem som aí, Fernanda? Então, Carla, na verdade, o ECA Digital... Deu uma picotada aí, Fernanda. Na verdade, o ECA Digital, ele é uma complementação. Tá legal? Tá. Tá me escutando? Sim, tô escutando. E agora não, deu uma questão tá me escutando agora? Na internet Só quando você pergunta. Tá me escutando? Tô escutando. Você falou que o ECA Digital é uma complementação. Na verdade, o ECA Digital, ele é uma complementação do ECA, né, já existente. Uhum. Melhorou? E isso, ele é uma complementação do ECA já existente aí, só que com ênfase nas plataformas digitais. Desse fortalecimento dessa lei foi a questão de uma investigação que foi feita nas plataformas digitais e sociais que estão impulsionando a sexualização de crianças e de adolescentes. Uhum. Em 2025, a Polícia Federal, ela realizou operações, em média, umas 3 operações por dia no combate aí ao abuso sexual, né, e a pedofilia. Então, se viu aí a necessidade de realmente aprimorar, né, severar mais aí, né, trazer artigos, né, mais severos e mais voltados, ligados aí à plataforma digital, tá? E como é que isso vai acontecer? Ela vai se dar através de monitoramento, tá? Por verificação de idade. As crianças e adolescentes agora, nessa questão aí do marketing, só com autorização judicial, a remoção de conteúdos impróprios, vai também ter a questão do uso da inteligência artificial, tá? O monitoramento
principalmente das plataformas de jogos, onde ali tem um maior número de capacitação de crianças por meio aí dos pedófilos, tá? Eles ficam ali, eles vão se infiltrando, eles se fazem de criança, de amigo, e é por esse meio aí que ele né, pega essa criança aí e acaba acontecendo aí várias tragédias, igual a gente tem visto hoje, tem crescido muito esse caso, essa questão aí da pedofilia, tá? E também por meio da fiscalização dos órgãos competentes, com o uso aí da inteligência artificial também. Então, e aí para poder identificar esses riscos. Então, assim, vai fortalecer, né, bastante, e também a questão muito importante, que vai estar trazendo, né, a responsabilização das famílias, tá, que também deixam ali as crianças o dia inteiro ali, né, dentro ali das plataformas digitais, das empresas, do Estado e da própria plataforma digital. Então, realmente, aí vai intensificar bem aí essa fiscalização nessa questão aí para o combate, né, o abuso sexual aí de crianças e de adolescentes. Isso. A gente percebe que a questão como no próprio ECA, né, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já fala sobre a questão da negligência, já cobra a responsabilização dos pais, né? Então, dentro da própria plataforma também, nessa prática de ficar ali na internet o dia inteiro, também, pelo visto, vai ser cobrado, né? Vai ser considerado uma negligência, né? Pelo que eu estou entendendo, né? A criança não pode ficar ali meio que jogada, só porque está dentro de casa, no quarto, será. No quarto, né? Entendi. Meninas, olha... Sim, essas famílias serão responsabilizadas. Isso é muito importante falar isso, tá? Isso tem que ser divulgado para essas famílias aí, porque a gente tem visto muito isso. Meninas, olha, o papo tá muito bom, olha como é que o tempo passa, a gente nem vê, né? Muito bom, eu agradeço vocês por estar sempre conosco aqui, Sim. sempre atendendo nossos convites, né? Então, com certeza vocês contribuíram muito com informações que apontam para a necessidade urgente de ações estruturais, né, meninas? Além das punitivas, para a redução da violência contra a mulher, né, e promover o direito à vida de todas as mulheres, de todas as pessoas, né? Gostei muito dessa questão de você falar que são as pessoas, né, independente de gênero, todas as pessoas. Mas a gente sabe que as mulheres, elas estão num ponto mais frágil, né, nessa questão da violência, então a gente foca na questão da mulher, né? Então, muito importante que vocês aí assistam esse vídeo, curtam esse vídeo para que mais pessoas vejam esse conteúdo, né? E obrigada, meninas. O tema é importante, por isso que a gente, né, se estendeu muito, né? Tem muita ainda coisa que se falar ainda, né? Só o ECA Digital precisava só de um vídeo, né, meninas? Só para a gente detalhar. Mas obrigada mesmo pela presença de vocês. Sim. Gratidão. Vocês podem, a Rosiane, que queria falar mais uma coisinha, pode aqui na saudação final, pode complementar aqui, o Rose. Ok, gratidão demais, né? Sigam os nossos perfis, comentem e tragam as questões que precisam estar mais claras. Com relação ao monitoramento parental, não tem teor punitivo. A busca, a princípio, é de orientação. Muitos pais estão desorientados, não têm uma compreensão do impacto nocivo que a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos sem filtro provocam de deturpação na formação cognitiva, da personalidade, por isso tantas violências e equívocos sobre esse comportamento com as meninas. Então, a instrução, a princípio, é de educar, viu? Gratidão por essa oportunidade. Fernanda? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Nós estamos aí no mês da mulher e é muito importante, não só no mês de março, a gente falar, né, sobre essa questão, mas em todos os outros meses do ano. Então, agradeço a oportunidade, siga os nossos canais, os nossos perfis, porque tem bastante conteúdo bacana lá. Então, vocês podem conferir aqui na tela os contatos da Fernanda, os contatos da Rosiane aqui.
Aqui nós vamos deixar na descrição desse vídeo mais informações, né, sobre o ECA Digital, sobre outras informações. A gente vai deixar os links aqui para vocês também fazerem pesquisa aqui na descrição de vídeo. E obrigada por ficarem conosco até o final. Obrigado, meninas, por ficar com a gente também, sempre atendendo nossos convites, né, para falar aqui no canal. E a nossa gratidão a vocês pelo apoio ao nosso trabalho. E se você gostou, curta e compartilhe esse conteúdo excelente e importante. Até a próxima. Tchau!